esse tema do autismo lesional, ele sempre deixa dúvidas, né? Por quê? Porque não é exatamente a forma de autismo, o tipo de autismo que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia. Quando a gente fala, pessoal, em autismo, a gente precisa entender que de uma forma macroscópica ou de uma forma microscópica existem alterações no funcionamento do cérebro. Essas alterações, elas podem ser visíveis, perceptíveis a um exame, a uma propedêutica armada, como por exemplo, a um exame de ressonância nuclear magnética, ou podem ser invisíveis a esses exames. Por que invisíveis? Porque a tecnologia que a gente tem até esse momento não é suficiente para que a gente enxergue a alteração, para que a gente enxergue a lesão. Mas partindo do pressuposto que o autismo é um transtorno neuropsiquiátrico e que, obviamente, ele se expressa mediante uma alteração do funcionamento normal do cérebro, o cérebro tem que ter uma alteração. Quando essa alteração ela é invisível, ou seja, a gente não é capaz de demonstrar essa alteração através de um exame, como a ressonância, por exemplo, nesses casos, habitualmente, isso é um autismo genético. Então, se você faz um exame, às vezes um cariótipo, se for uma alteração cromossômica, ou às vezes um CGH-Ray, se for por ganho de material genômico ou por perda de material genômico, ou se você faz um exoma, ou se você faz um genoma, muitas vezes você é capaz de identificar a alteração genética que acontece ali. Algumas vezes não. Algumas vezes é uma alteração genética, mas a tecnologia que a gente tem hoje, do ponto de vista genético, não vai ser suficiente para identificar a alteração. Mas nesses casos, a gente diz assim, isto aqui é um autismo de natureza genética. Agora, existem alguns casos em que há uma lesão do tecido cerebral e essa lesão ela é muito evidente. Por exemplo, imagine uma moça de 25, 28 anos de idade, saudável, sem histórico pessoal de doença neuropsiquiátrica, sem histórico familiar de doença neuropsiquiátrica, e essa moça casa com um rapaz e ela engravida. Aí, durante a gestação, está tudo indo ok. Quando ela está lá pelo terceiro, quarto mês de gestação, ela contrai um vírus, por exemplo, o CMV, o citomegalovírus. Nós sabemos que o citomegalovírus, ele é um vírus que ele tem uma filia, ele tem um tropismo por determinadas regiões do tecido cerebral do feto. Aí essa mulher contrai esse vírus passa lá pela barreira placentária, invade o feto, começa a circular nesse feto e em determinado momento invade o cérebro do feto, invade o lobo frontal e o lobo temporal do cérebro desse feto e provoca lesões destrutivas ali. Quando essa criança nasce, ela vai nascer, possivelmente, com algumas coisas. Ela pode nascer com paralisia cerebral, porque ela tem uma alteração motora. Ela pode nascer com uma perda visual, porque ela teve uma lesão da área cortical da visão. Ela pode nascer com transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, o autismo, de uma forma macro ou de uma forma micro, sempre estará relacionado a uma alteração cerebral. Então, se essas alterações que essa infecção viral no cérebro dessa criança provocaram, forem responsáveis por alterar questões comportamentais, por exemplo, da fala, da comunicação, da linguagem, questões socioemocionais, questões motoras profundas, por exemplo, relacionadas a estereotipias. No final das contas, quando você olhar os critérios diagnósticos, essa criança vai cumprir critérios diagnósticos para autismo. Então, neste caso, independente se a natureza da lesão foi genética ou se a natureza da lesão foi estrutural, foi destrutiva, nós vamos chamar isso de transtorno do espectro do autismo. Então, isso é o que nós chamamos de autismo lesional. Você vai dizer, mas Paulo, isso é importante? Isso é muito importante. Por quê? Porque o autismo lesional, ele tende a ser muito mais grave do que o genético, na maior parte das vezes, né? Claro que há exceções. Mas por quê? Porque ele provém de uma lesão destrutiva. Então, na imensa maioria das vezes, ele não vai vir sozinho. Ele vai vir acompanhado de outras alterações, por exemplo, motoras,
por exemplo, cognitivas e intelectuais. Então, de uma forma geral, quando nós usamos o termo autismo lesional, isso costuma ser mais grave do que o autismo genético.